Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Janarandana Yashodanandana Raja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então, vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Aqui em Vrajadama, nós estamos no canto 8 do capítulo 5, intitulado Os Semideuses Recorrem à Proteção Divina. Hoje vamos ler os versos 17, 18, 19 e 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Então eu vou ler os 2 versos. Nishamyai tat suragana mahendra varunadayaha nadhyagacham swayam mantrayanto vinishchitam tato brahma subham jagmu mero murdhani sarvashaha sarvam vigyapayam chakru pranata paramestine. Então eu vou ler diretamente a tradução. Licença por aqui não, né? Tiraram licença. O senhor Indra, uma tradução. Esse verso não tem tradução, né? Prabhupada não deu, mas os versos seguintes sim. Então as traduções e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. O senhor Indra, Varuna e os outros semideuses, vendo suas vidas em tal estado, consultaram-se mutuamente, mas não puderam encontrar nenhuma solução. Então, todos os semideuses reuniram-se e juntos foram ao pico da montanha Sumero. Lá, na assembleia do senhor Brahma, prostraram-se para oferecer a este suas reverências e então informaram-no de todos os episódios que haviam ocorrido. Versos 19 e 20. Tradução. Ao perceber que os semideuses estavam desprestigiados e sem força, e que os 3 mundos, consequentemente, estavam desprovidos de ventura. E ao perceber que os semideuses estavam em situação calamitosa, ao passo que todos os demônios prosperavam, o Senhor Brahma, que excede todos os semideuses e é muito poderoso, concentrou sua mente na suprema personalidade de Deus. Sentindo-se então encorajado, ele ficou com um rosto brilhante e dirigiu aos semideuses as seguintes palavras. Então vamos ao significado. Após ouvir os semideuses narrarem sua verdadeira situação, o Senhor Brahma ficou muito preocupado, porque os demônios detinham perigosamente tanto poder. Quando os demônios tornam-se poderosos, o mundo inteiro é colocado em situação intranquila, porque os demônios estão simplesmente interessados no gozo dos sentidos e não no bem-estar do mundo. Entretanto, os semideuses ou devotos interessam-se no bem-estar de todas as entidades vivas. Srila Rupa Goswami, por exemplo, deixou o seu eremitério e, como queria beneficiar o mundo inteiro, Lokanam Hita Karino, ele foi a Vrindavana. Esta é a natureza das pessoas santas e dos semideuses. Até mesmo os impersonalistas pensam no bem-estar de todas as pessoas. Portanto, Brahma ficou muito preocupado ao ver os demônios no poder. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Istaptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vanchakalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.
Então aqui, né, dando continuidade à história, Varuna, Indra, os semideuses, todos eles se reuniram para ver se encontravam uma solução para a situação calamitosa em que eles se encontravam, né? E como eles não obtiveram nenhuma solução, então eles foram procurar o Senhor Brahma. Sempre é assim, né? Bhumi também, quando se viu muito aflita devido à presença de tantos reis demoníacos na Terra, ela foi também pedir ajuda ao Senhor Brahma. Então, o Senhor Brahma é uma grande autoridade entre os semideuses e ele tem assim um contato direto, né, com o Senhor Vishnu. Então, todos foram até o Senhor Brahma, e então o Senhor Brahma ele ficou muito sensível, ficou muito sentido com a situação dos semideuses e com o desenvolvimento dos asuras. E aqui Prabhupada vai explicar sobre esse tema, a diferença entre um asura e um semideus, ou um deva, uma pessoa divina. Qual é a diferença, Pátrica? Um asura, ele é invejoso, né? Da posição de Deus. De acordo com o significado de Prabhupada. Quem lembra o que Prabhupada fala? Eles estão preocupados em desfrute em vez de cuidar da população. Algo mais ou menos assim. Exatamente. Então, os asuras, né, têm a mentalidade de cultivar desenvolvimento econômico e às vezes até mesmo através de um certo tipo de religiosidade, né? E com o objetivo de, a partir desse desenvolvimento econômico, poder desfrutar dos sentidos, né? Então é a essência da vida de uma pessoa que nós entendemos como assúrica, é que ela vive para o gozo dos sentidos. Está assustado, Prabhu? Você não vive para o gozo dos sentidos, né? A gente tem que vestir a carapuça. Porque quando a gente fala de demônio, né, Prabhupada usa esse termo, que pelo menos é traduzido com esse termo, a gente pensa, né, num rapazinho de chifre, um rabinho e tal, né? E tal. Não, eu estou muito distante disso. Mas a mentalidade assúrica é essa mentalidade em que nós vivemos, a base da nossa vida é simplesmente dar prazer aos nossos sentidos. E, consequentemente, quando a gente pensa dessa forma, nós não nos preocupamos com os outros. Então isso é muito característico, né, da sociedade humana. Quando a gente vê a história da sociedade humana, sempre, em geral, a gente vê as pessoas preocupadas com conquistas materiais, poder, né, opulência, riqueza, né? E para isso eles oprimem as pessoas, eles causam sofrimento, violência, guerras, tantas coisas. Isso é a história da humanidade. Então, no final das contas, são poucas as pessoas que estão de fato preocupadas com o bem-estar da humanidade. Mesmo as grandes revoluções, pode ser que uma ou outra pessoa pudesse estar de fato preocupada com o bem-estar geral. Mas sempre a gente vê que no final das contas, sempre há alguns grupos que predominam, né, que promovem certos conflitos, certas revoluções, e depois eles assumem o poder para poder desfrutar.
Sempre é assim. Porque se nós não temos, né, a ideia, né, a compreensão de que somos um ser espiritual, né, se a gente não compreende que somos uma alma, então automaticamente nós vamos estar sobre o conceito corpóreo de vida. Não tem outra posição. Né? Então, claro que o processo de sair do conceito corpóreo até chegar, né, ao conceito de Aham Brahmasmi, eu sou espírito, existe aí muitas etapas. Né? Então, uma pessoa pode estar menos condicionada ao corpo, porque isso vai diminuindo gradualmente, né? E a partir, né, do momento em que ele vai se desapegando do conceito corpóreo, vai se libertando disso, mas ele vai se identificando com o conceito espiritual, né, de que somos um ser espiritual. Mas, mesmo nós devotos que estamos praticando essa consciência de Krishna, se conscientizar de Krishna, se conscientizar da realidade, nós ainda nos deparamos com atividades e atitudes bem assúricas. Assim mesmo. Quantos de nós, de fato, se preocupa com o outro, com o bem-estar da sociedade humana, com o bem-estar espiritual das pessoas? Quantos de nós realmente se esforçam e dedica energia, recursos para isso? Isso é a vida de um devoto, de um deva. Então, muito embora estejamos praticando esse processo da consciência de Krishna, ainda vivemos sobre esse estigma, né, da vida assúrica, que a gente absorveu, está no sangue da gente, né, assim. A gente vive para isso. E aí todo o nosso esforço, nossa energia, nossa inteligência, tudo é voltado para ter uma vida confortável, uma vida sem se preocupar com os outros. Né? Porque na medida em que uma pessoa avança, ela não quer sozinha desfrutar, vamos dizer, não desfrutar do bem-estar da vida espiritual e dos benefícios da vida espiritual. Ela quer compartilhar isso com outras pessoas. Isso é uma pessoa com uma mentalidade divina, espiritual. Porque ela compreende, a partir do momento que ela vai compreendendo que eu sou um ser espiritual, proporcionalmente também ela vai compreendendo que os outros são seres espirituais. E assim ela sabe como é desconfortável estar dentro de um corpo material. Como é problemático estar dentro de um corpo material. Como a mente, como os próprios sentidos e como tudo isso causa tanto desconforto. E ele começa a perceber quanta felicidade existe, né, em se desapegar de todas essas camadas, né, materiais, e como é prazeroso servir a Deus, como é prazeroso estar em consciência espiritual. Então ele quer dar isso para as outras pessoas. Ele não é egoísta. Então essa é a primeira atitude, ele começa a ver as outras almas. E ele quer falar para todo mundo. Como o Prabhupada, né? Prabhupada, existem muitos exemplos de devas. Né? Prabhupada tinha essa mentalidade divina. Quer dizer, ele superou, se é que algum dia ele teve alguma mentalidade assúrica, vamos considerar assim. Mas Prabhupada vivia sob, né, essa consciência. A gente pode dizer que desde a infância. Né? Prabhupada, né, logo como menino mesmo, ele organizou um Ratha Yatra e ocupou muitas pessoas, né,
no cortejo do seu Jagannatha, o pai dele fez um carrinho e ele saía puxando e as pessoas começaram. Então, uma pessoa que tinha mentalidade divina desde a sua infância, sempre estava querendo compartilhar. Então, por isso que nós devotos não podemos assim, manter ou desenvolver essa mentalidade egoísta, individualista. É muito importante ter essa consciência de compartilhar, de dividir. E isso é o movimento de Sankirtan. A característica do movimento de Sankirtan é justamente abraçar todo mundo. Essa é a ideia. O movimento de Sankirtan tem essa característica específica, né? Porque outros processos, né, como por exemplo a Hatha Yoga, né, como a gente conhece, você se isola. Você vai para os Himalaias, fica lá sozinho, não foi assim? Dhruva Maharaj, mesmo Narada Muni, né, antes de ele alcançar a perfeição, ia para algum lugar isolado. E ali ficavam meditando, sozinhos. Mas o processo de Sankirtan é diferente. A gente quer atrair mais pessoas. A gente quer a sala do templo cheia, né, Pátrica? Para Pátrica poder cantar e assim se esbaldar. Todo mundo cantar ao som de sua voz transcendental, né, Pátrica? Cuidado, Pátrica. Então, assim, a gente quer o movimento de Sankirtan, né? A gente quer mais pessoas. A gente quer. Chaitanya Mahaprabhu queria, né, deseja que esse movimento se espalhe, né? Como a árvore, tem a árvore da devoção, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu é o tronco principal, né? Depois a gente tem Nityananda, Adwaita, e aí os galhos começam a se espalhar. E o desejo do Senhor Chaitanya é que essa árvore ela cresça tanto que cubra todo o universo com a sua copa. E depois ela vai produzir, essa árvore vai produzir os frutos. Sabe quais são os frutos da árvore de Bhakti? Amor. Então você, Adriano, você é um galho dessa árvore. Você sente um galho dessa árvore? Ou ainda está querendo subir na árvore ainda, sei lá? Sim. Cada um de nós é um galhinho dessa árvore. A gente vê uma árvore cheia de folhas, né? E espero que em breve logo uma frutinha nasça do seu galho. Frutinha do amor a Deus. E aí você possa não só ter uma fruta, porque uma é pouca, né? Você ter frutas para poder, assim, alimentar e nutrir muitas pessoas com Prema Bhakti. Esse é o desejo do Senhor Chaitanya, né? Que cada um de nós cresça e produza muitos frutos. Pátria que não consegue mais nem andar com tanto fruto, chega a estar carregada, assim, né? Quem fica perto dele está sempre nutrido, né? De Bhakti. Sempre tem uma frutinha à disposição, né, Pátrica? Mas é assim mesmo. Essa é a ideia. Né? Sermos pessoas que vão contribuir para o bem-estar da humanidade. Tão bonito isso, né? Tão diferente de uma vida súrica. Egoísta, só pensa no seu umbigo, né? Se alguém se aproxima, em vez de dar, ele só quer tirar, só quer sugar. Que vida é essa, gente? Por isso, tantos conflitos, tanta confusão nesse mundo. Todo mundo quer tirar um do outro, né? Menos Pátria. Bom, desculpem aqui, mas... Pátria que só quer dar, né, Pátria? Não, Pátria, então você não entendeu ainda a coisa, Pátria. Porque nesse processo é diferente.
Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Isso é a beleza da consciência de Krishna. Porque Krishna, Chaitanya Mahaprabhu é esse tronco. Então, quando ele vê que um galhinho está dando muito, aí ele tem que dar mais seiva para que esse galho produza mais. Porque tem alguns galhos meio assim, estão meio secos, assim, não produz muito, né, Puxava? Os galhos meio assim, que precisa de uma polda, precisa de um cuidado. Então, mas quando aquele galho produz muito, aí então tem que produzir muita seiva para aquele galho, né? Então, quanto mais a gente dá, mais Krishna vai nos dar. Né? Porque a gente se torna instrumentos apropriados. Né? Porque às vezes, devido às os nossos anartas, as nossas impurezas, nós nos tornamos tipo assim um cano meio entupido que não passa energia, não passa o néctar. Então, assim, esses anartas que a gente traz impede de fluir a energia espiritual e impede também, consequentemente, de sermos esse instrumento transparente. Eu também dá o exemplo da flauta de Krishna, né? Vocês já ouviram esse exemplo que a flauta ela tem que ser oca para poder o som passar pelos orifícios, né? Se a gente entope a flauta, não vai sair som nenhum, né? Então, nós temos que nos esvaziar de todos os anartas, ser puros, para que Krishna possa tocar a sua música através da gente. Bonito, né, esse exemplo? Por isso que Vishala vive dançando, né? Ele está sempre ouvindo o som da flauta de Krishna, né? E assim, hein? Então isso é a purificação da nossa existência. E purificação significa isso, se libertar da inveja, do egoísmo, né? Dessa luxúria, que é tudo consequência de uma cultura assúrica. E a gente aprendeu tudo isso nesse mundo. Cultura assúrica. Então nós temos muito disso dentro de nós mesmos. Apesar de estarmos vestindo dhotis, saris, passando tilaka. Por isso tanta desunião mesmo dentro da nossa instituição. Muitas vezes alguns devotos falam, como isso é possível, né? Dentro desse movimento de Sankirtan, criado por Chaitanya Mahaprabhu, que tem um objetivo tão elevado, a gente ainda vê tantas brigas, tanta desunião, né? Como se fôssemos inimigos uns dos outros, quando na verdade todos nós estamos participando da mesma iniciativa. Mas porque um prega usando dhoti e outro prega usando uma calça jeans, então isso é motivo de briga. Porque tem que ser igual, tem que ser exatamente como eu sou e como eu gosto que as coisas sejam. Então a gente briga porque um está pregando na internet e o outro está pregando e distribuindo livros. Todo mundo está pregando, todo mundo está fazendo. Dentro. Agora me veio a história do Sri Ramachandra, né, que estamos já próximos estamos lendo o Ramayana, então estamos próximos ao momento em que Rama vai construir a ponte até Sri Lanka para buscar Sita. E tem, né, a história dos grandes macacos, como Hanuman. Muitos semideuses nasceram na forma de macacos. Eles viviam nas montanhas esperando a chegada de Rama. E todos esses macacos pegavam pedras gigantescas para colocar no oceano para construir a ponte.
Mas não só os grandes macacos, as formiguinhas também pegavam grãos de areia para servir o Senhor Ramachandra. Todos dentro da sua capacidade. Né? E aí, Hanuman estava com uma pedra enorme, estava andando, e tinha, não sei se era uma formiguinha, um esquilo, eu não me lembro bem o detalhe. Sai do meio. Assim, né? Aí, disse, não, ele também está fazendo o serviço. E pode até ser que o peso que ele está levando seja muito maior do que o seu, proporcionalmente. Porque uma formiga, vocês já viram que uma formiga que pega uma folha desse tamanho, eu fico mais, né? Às vezes até a folha, quer dizer, imagine, proporcionalmente, né? Ele está fazendo muito mais, a formiga está fazendo muito mais esforço. Depende. Só quem entende o tamanho do esforço que alguém está fazendo é Krishna. Nós não somos aptos para julgar absolutamente ninguém. Pode ser que para mim sentar aqui e dar uma aula seja uma coisa simples, mas de repente para o Adriano sentar aqui e dar uma aula vai ser algo extremamente difícil, vai precisar de um esforço muito grande para fazer isso. Por isso que sempre Krishna está dando novos desafios, porque a gente vai se acostumando. E aquilo já não é tão sacrificante, não sei se tem a palavra, mas se aquilo já não exige tanto de você. Você precisa de mais, de mais, de mais. Então, essa é a mentalidade assúrica, de dividir, de repartir, de não apreciar, de não reconhecer. São vestígios de mentalidade assúrica, do egocentrismo, que tem que ser como eu. Tem que ser como eu interpreto o que Prabhupada disse. Porque nós podemos interpretar Prabhupada de muitas maneiras. Mas tem que ser como eu interpreto. Como o outro interpreta, está errado. Tudo isso é mentalidade assúrica. E qual é a consequência disso? Divisão. Né? E, consequentemente, prejuízo do movimento de Sankirtan. Prejuízo do movimento de Sankirtan. Né? Mas a ideia de Chaitanya Mahaprabhu é completamente diferente. É de juntar todo mundo, de aproximar todo mundo. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele pregava adequadamente, né? Para as pessoas comuns, ele dava praçada, ele colocava todo mundo para cantar e dançar com Kirtana. Né? Ele não dava muita filosofia para as pessoas comuns, porque elas não tinham capacidade de entender. Né? Mas ele tinha também o seu grupo mais íntimo, mais seleto, onde ele falava, né, onde ele falava e conversava sobre aspectos mais íntimos da consciência de Krishna, os passatempos íntimos de Krishna. Ele não falava isso com qualquer pessoa. Então toda essa inteligência, toda esse comportamento, né, muito adequado. Então esse é o movimento de Sankirtan. Compartilhar. Agora, se eu não estou sentindo nada, quer dizer, se o que eu estou sentindo é só sofrimento, eu não vou ter nenhum estímulo para compartilhar. Vou compartilhar. Tem gente até que compartilha sofrimento com os outros, né? Quer tornar a vida dos outros também miserável. E tem disso, né? Graças a Deus, Pátrica não é desse tipo, né, Pátrica? Não, né, Pátrica? Você não se lamenta, né, Pátrica? Não sei, às vezes eu acho. Então,
Mas quando a gente, né, cresce espiritualmente, então a gente vai descobrir tanta coisa e a gente quer compartilhar isso com as pessoas. Então essa é a característica principal, né, do desenvolvimento espiritual, uma das características mais importantes, né? Eu já falei isso em outros momentos, né? O despertar da natureza intrínseca da alma, de amar, de querer ver o melhor para todo mundo, de querer beneficiar todo mundo, de querer... É isso é a alma. Essa sua energia Ladini Shakti, mesma energia de Radharani que quer ocupar todo mundo no serviço a Krishna. Isso é Radharani. Radharani é tão especial que ela, como uma Mahabhagavata, ela se considera mais caída e quer sempre ocupar todo mundo, sempre considera os outros melhores do que ela. E está sempre ocupando todo mundo no serviço a Krishna. Isso é Radharani. Sempre fazendo arranjos para o prazer de Krishna. E o arranjo mais importante para o prazer de Krishna é aumentar o número de devotos de Krishna. Porque esses devotos vão estar dedicados a servir Krishna. E quanto mais devoto, mais o mundo se torna pacífico. Mais o mundo se torna um lugar, um lugar apropriado para vivermos. Então essa é a vida de um devoto. É o seu desenvolvimento espiritual, se libertar dessas qualidades assúricas, que naturalmente acontece, né, com a prática da vida espiritual, a sua descoberta como alma espiritual, das suas qualidades espirituais, porque a gente é assim como alma. Prabhupada fala, é só retirar a sujeira e as qualidades da alma se manifestam, porque a alma tem as mesmas qualidades de Krishna. A gente não aprende isso na nossa filosofia, na nossa teologia. Nós somos iguais a Krishna. Em qualidade, não em quantidade. Por que a gente não manifesta as qualidades de Krishna na nossa vida? Porque elas estão abafadas. Mas à medida que a gente vai tirando essas camadas que estão abafando as nossas qualidades, vai tirando e elas vão se manifestando. E Prabhupada explica, uma delas é Suridam. Suridam Sarva Bhutanam. Suridam significa um amigo muito especial. Essa palavra está no superlativo. Um amigo muito íntimo. Então a alma, como Krishna, é o amigo íntimo de todas as entidades vivas. A alma também, dentro de sua realidade, ela se torna um bem-querente de todas as entidades vivas. Quer ver o bem de todo mundo. Isso é vida de Deva, vida divina. Então aqui Brahma, ele se preocupou, né? Quando viu a situação dos Devas, quando viu a situação progressiva dos Asuras, as consequências de tudo isso para o mundo, ele ficou muito preocupado, né? Prabhupada também cita aqui o exemplo de Rupa Goswami, né? Nosso patrono Rupa Goswami. Não só Rupa, Sanatana, Raghunatha Das Goswami, esses Goswamis de Vrindavana, principalmente, são os principais seguidores do Sr. Chaitanya, abandonaram tudo que eles tinham, toda a opulência, toda a riqueza, muita riqueza. Rupa Goswami, quando foi renunciar à sua vida, ele juntou tudo o que ele tinha. Imagine, ele juntou tudo num barco enorme. Era tanta riqueza que precisou de um barco enorme para trazer toda a sua riqueza. Ele deixou tudo, né, como Srinivasa Thakur. Ele compôs essa canção, né? Vanderupa Sanatano
descreve a vida dos Goswamis. Então ele fala, acho que é no 4º verso, que os Goswamis abdicaram de toda a aristocracia e vestiram kalpinas, tangas, simplesmente para distribuir a consciência de Krishna a todas as pessoas. Essa é a vida dos devas. Asura é o contrário. Ok, gente? Faltam 5 minutos. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Ver se eu não esqueci nenhum ponto aqui. Mesmo aqui Prabhupada fala, Lokanam Hita Karino. Para beneficiar o mundo inteiro, ele foi a Vrindavana. Esta é a natureza das pessoas santas e dos semideuses. Então essa é a natureza. Esse é um dos sintomas mais importantes. Preocupação com o bem-estar dos demais. Então isso é um devoto. Ok? Então, já que não tem perguntas, comentários, então Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Vocês que estão nos acompanhando, queria dizer para vocês que nós estamos com uma sala onde estamos cantando japa, 2 horários no momento. Uma sala abre às 3 da manhã, é isso mesmo, 3 da manhã, tá? E tem 10 pessoas cantando japa com a gente até às 4h30. Então, e também a sala vai continuar agora até às 7 da manhã, onde nós vamos mostrar para vocês o Govinda, tá? Então é isso, gente. Um bom dia para todos vocês, um bom final de semana. Hare Krishna.